A quem realmente pertence o Canal de Panamá é um istmo. Um istmo é uma estreita faixa de terra que liga duas grandes superfícies terrestres, que é o caso da América do Norte e da América do Sul. E é muito importante porque simplesmente separa o Oceano Pacífico do Oceano Atlântico. Então muito importante para o comércio internacional. Desse modo, no início do século XX, os Estados Unidos queriam construir lá um canal. Porém, o Panamá pertencia à Colômbia e estes rejeitaram a construção do canal. Para manipular a situação, os Estados Unidos decidem em apoiar uma independência do Panamá face à Colômbia. E deu certo, porque em 1903 o Panamá torna-se independente. E, em 1904, o Panamá dá aos Estados Unidos 16 km de faixa de terra para construir o canal. Em 1977, os Estados Unidos e Panamá assinam um tratado em que o Panamá podia ter o controle total da via. E depois, em definitivo, em 1999, os Estados Unidos entregam o canal para o Panamá. Qual é a diferença entre árabes e muçulmanos? Para que entendam, árabes é um grupo étnico e cultural em que se encontra no norte da África e no Oriente Médio. Então, resumindo, árabe é quem vive no mundo árabe ou fala árabe, simples assim. Já os muçulmanos é um pouco mais complexo, mas está associado a simplesmente a religião que segue o Islã, independentemente da sua etnia. Também existe o pormenor em que os muçulmanos existem em todo o mundo, sem falar na sua diversidade, não é lógico, está-se a referir a uma religião. Só para que tenham ideia, muita gente associa árabes a muçulmanos porque pensam que a maior parte dos muçulmanos são árabes. Isso é bem mentira, porque a maior parte dos muçulmanos encontra-se na Ásia, na Indonésia, sim, principalmente, que é a maior população de muçulmanos. Não é porque o Islã nasceu na Arábia Saudita que toda a gente tenha que ser muçulmano, porque existe árabes que não são muçulmanos. Até porque a maioria dos árabes não são muçulmanos. Conhece a diferença entre judeus e hebreus. Vamos começar por os hebreus. Os hebreus são descendentes de Abrão e têm uma referência histórica e bíblica mais antiga que os judeus. Estes estabeleciam-se na zona do Levante. Já os judeus, a origem deles era a quem residia numa das 12 tribos de Israel, Judá. Porém, os judeus é referente aos seguidores da religião judaísmo. Mas com o tempo, tal como os hebreus, também começou a ser designada através de uma etnia e cultura. Ou seja, os hebreus são uma referência a um povo, mas com uma contextualização muito mais antiga e mais ampla, mas já os judeus é mais da atualidade e refere-se sim mais ao fator da religião. Hoje em dia também se refere às pessoas de descendência judaica e não só judaicos, religião. Então, como a perseguição judaica é relativamente recente, refere-se precisamente à expansão ou à diversificação territorial do judaísmo e não aos hebreus. Espero que entendessem. A aurora boreal, sim, um fenómeno óptico, mas bonito demais. Bonito demais. A aurora boreal é caracterizada por um brilho nos céus noturnos e só são frequentemente vistas nas zonas polares e maioritariamente nas zonas polar norte, ou seja, países como Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Canadá, e já vos explico o motivo. Porém, antes eu quero dizer que não é só beleza, muitas vezes tem significados, nomeadamente indígenas, que estão associados a símbolos espirituais. Basicamente temos o Sol, sim, por incrível que pareça, o Sol tem tempestades solares, então ele liberta nessas tempestades nuvens de gases que são eletricamente carregados, conhecidos por ventos solares. Estes ventos solares andam pelo espaço, mas depois chegam à Terra, aproximam-se dela e depois são interagidos com o nosso campo magnético. E esse campo magnético faz com que elas se atraiam para os polos. Se caso essas partículas entrarem em contato com átomos e moléculas da nossa atmosfera, então eles vão gerar energia através da luz. Então, quais são os países transcontinentais? Para começar, eu tenho que explicar o que é um país transcontinental. E como o próprio nome indica, é um país em que o seu território se estende em mais que um continente. Então, eu vou começar pelo primeiro, o maior país do mundo, a Rússia. Ela tem duas partes, a europeia e a parte asiática, sendo a parte europeia a mais densamente povoada e a parte asiática sendo um deserto gelado. O próximo país é um pouco mais abaixo, é o Cazaquistão, tem 98% do país na Ásia, porém os outros 2% é na Europa porque ultrapassa um bocado os montes rurais. De seguida, eu vou dizer 3 países de rajada porque são os 3 países do Cáucaso, ou seja, Arménia, Azerbaijão e Geórgia. Eles que têm ali umas fronteiras assim um bocado esquisitas devido à sua história, mas eles estão um pouco na Europa, mas é um bocado complexo. Então vamos passar para o país abaixo, a Turquia. E porquê a Turquia? Porque a sudeste, a Europa é dividida pela Ásia, pelo Estreito de Fósforo. E então a Turquia tem uma parte europeia e outra parte asiática. E também a sua cidade mais conhecida também está dividida, que é Istambul. Agora vamos para mais 2 países que são considerados europeus, que é Grécia e Chipre, porém ambos têm uma parte na Ásia. Quer dizer, Chipre pertence à parte asiática,
Egeu europeu. É verdade. A Grécia é 100% europeia, porém tem ilhas que já faz parte do território asiático. A terminar, temos o Egito, em que ele está na fronteira com o continente asiático, mas ele ultrapassa um bocado, porque a fronteira dos continentes é o canal de Suez, porém o Egito ainda tem o famoso Monte Sinai, que já é no território do continente. Tu conheces o deserto de Kalahari? Se não conheces, eu hoje vou-te dar a conhecer. A primeira coisa que eu te tenho que dizer é a localização, que este localiza-se na África subsaariana e ocupa território de diversos países, como Angola, Namíbia, Botsuana, Zâmbia e África do Sul. Este deserto está dividido em duas porções. A porção norte, que é onde tem alguma vegetação, e depois a porção sul, que não tem quase nenhuma vegetação, que é uma área mais rígida e porque também é muito mais quente e seco. Mas como a África é extremamente rica, sim, em calor, ao lado, principalmente a oeste, vá, tem outro deserto. Ah, mas é mais tranquilo, não? Não, muito pior, acredito, que é o deserto de Namíbia. Esse deserto também se estende a 3 países, Angola, Namíbia e África do Sul. Porém, tem uma coisa excelente, e sim, essa sim rica, que é a sua fauna. E porquê? Porque abriga uma vasta diversidade de animais que toda a gente adora, como os leões, zebras, hienas, principalmente a porra do Timone. É verdade, meu parceiro. Quais são os países eslavos? Os eslavos é um grupo étnico e linguístico que se localiza no centro e no leste da Europa. Estes estão distribuídos por 13 países e também estão divididos por 3 grupos. Então temos os eslavos ocidentais, os eslavos orientais e os eslavos meridionais ou do sul. Nos ocidentais temos a Polónia, a Tchequia e a Eslováquia. Nos orientais temos a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia. Já os meridionais localizam-se nos Balcãs e que são a Croácia, a Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Macedónia do Norte e Eslovénia. Cada grupo tem a sua história e cultura diferente, nomeadamente o oriental, que vem provenientemente dos russos, como por exemplo, e depois também temos as religiões e alfabetos diferentes. Por exemplo, os que têm maioria católica têm o alfabeto latino. Já os que têm a maioria de cristãos ortodoxos usam o alfabeto cirílico. Vocês sabem quantos e quais países fizeram parte da União Soviética? Em 1922, provavelmente para quem é amante do comunismo, nasce o país mais fascinante para os mesmos: a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Porém, em 1991 dá-se a sua dissolução, por diversos motivos, por isso se quiserem um vídeo sobre, eu posso fazer. É só deixar o like e escreverem aí nos comentários. Contudo, quando se dá a sua dissolução, surgem 15 novos países. E quais deles? Então, eu vou agora citá-los. Então temos os países do Báltico, vamos falar da Lituânia, da Letónia e da Estónia. Depois temos os 3 maiores, que é a Rússia, Ucrânia e Cazaquistão. Depois temos os países do Mar Negro, que é Azerbaijão, Arménia e Geórgia. Para finalizar a Europa, temos a Bielorrússia e a Moldávia. E por fim, aquela confusão toda de países, que é o Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão e Turcomenistão. Qual o motivo de existirem 2 Coreias? A Península da Coreia, entre os anos de 1910 e 1945, era um território que pertencia ao Japão. Mas, como o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, os aliados, União Soviética e Estados Unidos, ficaram com a Coreia dividida em 2, com o norte para a União Soviética e o sul para os Estados Unidos. Então, os aliados decidiram dividir a Coreia em 2 pelo paralelo 38. Todavia, em 1950, dá-se uma guerra entre os 2 lados. E então, em 1953, acaba a guerra, com nenhum vitorioso, e então estabelece um novo paralelo, com a zona desmilitarizada da Coreia. Contudo, sem nenhuma assinatura de algum tipo de tratado de paz. Hoje em dia, nós conhecemos 2 Coreias. A Coreia do Norte, com capital em Pyongyang, com uma ditadura e seguindo os ideais comunistas. Já a Coreia do Sul é completamente diferente, já segue os ideais capitalistas e não é uma ditadura, mas sim uma república. Quais são os países bálticos? Possivelmente vocês já ouviram a expressão dos países bálticos, e esta é proveniente de 3 países do Nordeste europeu, que se estendem ao longo do mar, imaginem só, Báltico. E esses países são Estónia, Letónia e Lituânia. Eles partilharam um passado, nomeadamente quando fizeram parte da União Soviética, de 1940 a 1991. A independência destes ficou marcada pela cadeia do Báltico, em que se realizou um protesto pacífico com mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 3 países. Apesar da sua russificação, estes 3 países têm um extremo orgulho de terem conseguido manter a sua língua. 2 desses países, Letónia e a Lituânia, têm línguas, entre aspas, parecidas, porque são línguas de origem báltica, que são o letão e o lituano. Já a Estónia, fino-ugrica,
que é as línguas da Finlândia e da Hungria. Mas atenção, ela tem uma língua própria, que é o estoniano. Quais são os países do Cáucaso? Localizam-se nas montanhas do Azerbaijão. Não, Cáucaso. E essa zona se localiza entre o continente europeu e o continente asiático. E também entre dois mares, que é o Mar Negro e o Mar Cáspio. Os países do Cáucaso são constituídos por 3 países, porém tem mais 3 países que têm um pouco de território associado, como é a Turquia, o Irão e a Rússia. E inteiramente o Azerbaijão, a Arménia e a Geórgia. Essa zona está num ponto geopolítico estratégico devido à sua localização e então já foi ocupada por diversos impérios, o Otomano, o Império Persa e o Império Russo. Hoje em dia, a Geórgia, o Azerbaijão e a Arménia são países independentes, porém, até 1991 não se verificava essa mesma situação, em que faziam ambos parte da União Soviética. Com a sua dissolução, esse acontecimento culminou em diversos movimentos independentistas, nomeadamente esses 3, mas depois também originou bastantes conflitos, por exemplo, o Nagorno-Karabakh, o Daguestão na Rússia, depois temos a Abacásia e Ossétia do Sul e principalmente o conflito mais popular que foi o da Chechênia. Vocês sabem a diferença entre Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra? Então neste sorte vocês vão começar a saber. Grã-Bretanha é a maior ilha de um conjunto de ilhas que fica na Europa, como podem ver aí. Depois também fazem parte das Ilhas Britânicas, que é a zona inteira do Reino Unido, a ilha de Irlanda, as ilhas de Man. Depois, Reino Unido é a junção de vários países, entre deles a Inglaterra, sim, que fazem parte da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. E depois, e para perceberem melhor isso, nós temos a ajuda da bandeira. Como assim? Não, a bandeira do Reino Unido é a junção da bandeira de Inglaterra, da Irlanda do Norte e da Escócia. É muito bom, por acaso, essa curiosidade. Porque é que o país mais rico do mundo é dos países mais devedores do mundo? Se não sabes, bem comigo que eu vou-te explicar. Os Estados Unidos devem 33,7 trilhões de dólares na sua dívida pública. E por incrível que pareça, é muito mais rentável aos Estados Unidos fazer uma dívida do que pagá-la. E um desses motivos até podemos usar um exemplo de um bilionário. Basicamente, para quem não sabe, os bilionários estão sempre cheios de empréstimos, porque assim eles pegam no dinheiro que eles realmente têm e investem e fazem empréstimos para depois poderem cobrir esses mesmos negócios. E os Estados Unidos é idêntico, só que tem a ver com a relevância global que eles têm. Porque como o tesouro americano é em dólar, e o dólar é a moeda mais utilizada, quando os Estados Unidos emitem uma dívida, os outros países vão comprar. Porquê? Porque assim é visto como investimento, tendo em conta que o dólar é uma moeda estável. Ou seja, é um apoio mútuo, porque os Estados Unidos, se não crescer, não conseguem pagar o que devem. Mesmo assim, eles conseguem ultrapassar o seu PIB, porque o seu PIB é de 26,24 trilhões e a dívida corresponde a 128,4% do seu PIB. Porquê é que os russos pintam aviões no chão das suas bases? Para quem não sabe, a Rússia é provavelmente o país que mais tem sustentabilidade militar. É incrível, eles tudo que conseguem reaproveitar, eles fazem. Além disso, tudo a baixo custo, que é o maior objetivo para proteger o cofre do Estado. E uma dessas estratégias é pintar aviões no chão de suas bases. E porquê? Provavelmente o motivo mais lógico é que seria para dar a entender que tinham certos equipamentos e não têm. Também pode ser, mas o principal é que, como vocês podem ver aí na imagem, tem aí bombardeiros pintados precisamente para quando houver ataques de drones kamikaze, que agora é extremamente comum, tem o objetivo de confundir os pilotos dos drones. Até porque os enxames de drones são extremamente difíceis de eliminar e além disso não é muito eficiente usar um caça para eliminá-los, até por o seu custo. A quem pertence a Antártida? Como toda a gente sabe, a Antártida é um sítio 100% não habitado permanentemente. As únicas pessoas que vão lá são cientistas ou para explorações. Consequentemente, não tem nenhum governo. Todavia, existem países com pretensões no local, mas em porções específicas. E esses países são os seguintes: Austrália, Nova Zelândia, França, Argentina, Chile, Reino Unido e o único que não é vizinho, a Noruega. Sim, o Reino Unido é vizinho por causa das Ilhas Malvinas. Só para que conste, essas porções estão sobrepostas, atenção. Mas, então, para responder à pergunta, a resposta é, teoricamente, é de ninguém. Porém, em 1959, assinou-se o Tratado da Antártida, Washington. Esse tratado vigora até 2040 e nele não dá permissão aos países em explorar os seus recursos naturais, fazer testes nucleares e até estabelecer bases militares. Ou seja, é só única e exclusivamente para pesquisa e desenvolvimento científicos. Então, agora vocês sabem responder à pergunta.